Para mim é uma imensa satisfação estar aqui falando em nome da Zibert, em nome da Lindner e de outras empresas que a gente vai abordar durante esse período aqui desse evento. Gostaria primeiramente de agradecer o convite da Abrem. Para mim é uma enorme satisfação poder estar com todo esse time. Posso dizer que com essa seleção, profissionais, exemplos do nosso setor, ao qual eu tive a oportunidade de estar desde o início. Antes de começar a falar sobre os nossos equipamentos, sobre a nossa empresa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim e como que eu iniciei nesse mercado e como eu me apaixonei por ele, tá? E estive desde o início das primeiras plantas de coprocessamento de resíduo aqui no nosso país. Como falei para vocês, meu nome é Anderson, comecei minha carreira profissional entre 2010 e 2011, na cidade de Campos Novos, Santa Catarina, através de uma empresa líder de setor de fabricação de equipamentos nacionais, voltados para o mercado florestal, e automaticamente estava iniciando o processo e a instalação das primeiras plantas de coprocessamento de resíduos aqui no nosso país. E tive a oportunidade e a satisfação de trabalhar com profissionais de grande conhecimento que começaram toda essa trajetória, e ver a organização que está o nosso setor e o crescimento é uma honra e um momento histórico para a gente comemorar. O que nós estamos tendo de oportunidade na mão é algo que tem que ser mensurado e tem que ser valorizado. E somente assim, não somente os profissionais do setor, mas a nossa classe política vai conseguir fazer algo. E a nossa classe política também é sedente de informação, de capacitação e conhecimento, para que eles possam fazer mais. Então, essa é um pouquinho da minha visão. Tá? Continuando um pouco da linha de raciocínio, entre 2010 e 2014, foram muitos desafios, muitas dificuldades, experiências certas e erradas, e com tudo isso também veio a necessidade de busca de conhecimento. E mediante essas experiências, mediante esse cenário, foi aonde eu comecei a ter minha primeira visão de que a gente teria que fazer mais. Nós teríamos que buscar mais conhecimento, e que de forma eu, Anderson, comecei a visualizar isso e a fazer. Buscar empresas, equipamentos fora do país, que automaticamente já trabalhavam e que eram consolidados dentro da área, para que nós pudéssemos trazer para o Brasil essas tecnologias e poder alavancar o nosso setor. E foi assim que em 2014 eu resolvi dar um upgrade na minha carreira e me desafiar ainda mais para que esse conhecimento fosse aplicado também aqui. Então foi ali que eu conheci em 2014 a Zibert, né, que é a empresa que a gente trabalha aqui no Brasil, e iniciei essa minha caminhada. E de lá para cá foram muitos desafios, muitas crenças a serem quebradas, para que nós pudéssemos chegar nesse momento e podermos dizer para os nossos clientes e todo o setor em geral que sim, estamos prontos para esse setor crescer ainda mais. Tá? Então, o que eu posso finalizar para vocês essa primeira entrada é dizer que aonde tem problema, nós vamos trazer a solução. Ok? Então, quero começar a minha apresentação aqui. Como falei, trabalho para a Zibert, empresa aí de 30 anos de mercado, está sediada na cidade de Curitiba. Aqui um pouquinho de quem somos, tá? Então, somos uma empresa, só curtindo aqui, somos aí uma empresa em torno de 60 colaboradores e profissionais, trabalhando para trazer tecnologia europeia para melhorar o processo e aumentar a eficiência de nossos clientes. E a nossa visão é um mundo mais seguro e limpo. E a nossa missão e o nosso exercício é a sua eficiência, é o nosso propósito. Essa imagem aqui, onde está falando de Moving Mountains, é um pouco do slogan do que a gente tem que seguir, mover montanhas. Mover montanhas significa a gente ultrapassar barreiras, quebrar paradigmas, e em nosso setor, essas montanhas são os resíduos. E isso a gente tem que superar, isso a gente transformar, e tudo que se transforma se renova. Para vocês conhecerem um pouquinho da Lindner, quem somos nós no cenário mundial, somos uma empresa líder de mercado mundial e um dos grandes fornecedores de equipamento para o mercado de resíduo. Fundada em 1948, com 4 unidades, com uma unidade industrial que está sediada na Áustria, uma unidade industrial que está sediada na Áustria,
e temos 4 subsidiárias de vendas e serviços, uma localizada nos Estados Unidos, outra na Alemanha, Áustria e Singapura, e exportamos para mais de 90 países. Temos a honra também de compartilhar com vocês aqui uma grande conquista, não somente da Lindner, como de todos, que é a instalação da nossa nova sede, a nossa nova fábrica na Áustria, que foi iniciada aí tem 2 anos e concluída com a transferência do último triturador no início dessa semana para a fábrica. Então, todo o processo de fabricação vai ser totalmente em uma única linha, tá? E o objetivo disso é trazer ainda mais qualidade nos equipamentos e tecnologia para os nossos clientes. Aqui nossos valores, que são qualidade, inovação e orientação ao nosso cliente. Também recebemos diversas premiações internacionais, globais, pela qualidade no reconhecimento dos nossos equipamentos, e não somente nos equipamentos e no processo de trituração, mas nós se preocupamos na qualidade do combustível fornecido para as indústrias. Esse é um ponto de muita atenção, que a qualidade vai interferir totalmente no processo de queima desse material na nossa indústria, seja de cimento, de incineração ou outras. Então, a qualidade para nós ela vem em primeiro lugar. Aqui as principais questões. Desde o momento que o cliente faz contato conosco, nós, como os profissionais do setor, sempre temos que ter um olhar para qual a melhor solução, melhor equipamento a ser aplicado para automaticamente ter uma melhor eficiência no resíduo do cliente. Então, analisamos o input do material, que seria o resíduo de entrada, e posterior o que ele quer transformar nesse material, que seria o output, né? Tanto em termos de granulometria e poder calorífico. E quando estamos olhando aqui para esse cenário, que é essa planta... Onde é que é o laser aqui, amigão? Esse aqui? Ah, ok. Então, quando olhando para essa planta aqui, uma planta completa de trituração e coprocessamento de resíduos, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo ele é a pré-trituração do material. Tá? Então, aqui a gente entra com uma linha de pré-trituradores, onde o objetivo aqui é fazer uma pré-trituração em alta escala de produtividade e automaticamente, posterior a isso, passar por um extrator magnético, onde eu já possa tirar alguns resíduos aí ferrosos. Tá? Posterior a isso, passar por um sistema de peneiramento para a fração pronta do primeiro processo de peneiramento de trituração ela já ser retirada nessa fase, onde eu não preciso utilizar do meu triturador secundário para automaticamente processar mais uma vez o material. Então, geralmente, em nossos estudos, 30% aqui de material já pronto, numa fase inicial aí de 50 milímetros, ele já sai aqui. E o principal é que você não leva resíduos abrasivos para todo o restante da linha e principalmente aos trituradores secundários. Tá? Então, aqui numa linha eu já posso ter uma alta escala produtiva, até 30 toneladas por hora, posterior ao processo de peneiramento, passar por um wind shift, que é um separador a ar. Esse aqui é o equipamento que tira a dor de cabeça de muitas plantas e evita muitas paradas. Tá? Então, esse equipamento aqui vai retirar toda a parte de resíduos não trituráveis, resíduos ferrosos principalmente, que pode danificar um triturador secundário que trabalha em alta rotação. Eu vou abordar um pouquinho sobre o tema depois de uma trituração unipasso e nesse exemplo aqui da planta completa, que infelizmente não existe um triturador que faz tudo. Né? Como seria bom que se fosse um triturador que se saísse bem em todos os materiais, como é o exemplo de um carro ou qualquer outro equipamento. Então, quando a gente trabalha no conceito de resíduos, existem N resíduos dentro do mercado que o processo de trituração é diferente para cada tipo de resíduo. E existe para isso um triturador específico na aplicação de cada material. Tá? Então, aqui a grande diferença nos trituradores e granuladores secundários é que eu posso produzir um resíduo com granulometria final que eu quiser e que atende os padrões, os altos padrões exigidos pelas cimenteiras, que varia desde um material aí a 15 milímetros de tamanho, 30 milímetros ou 50 milímetros. Né? A gente vem falando muito hoje no processo do material 25 milímetros, que é para uma injeção direta no forno, e esse material não é possível produzir no único passo. E se for possível, se existir um equipamento para isso, que até então eu desconheço, a capacidade produtiva dele é muito baixa.
Então, quando você analisa investimento e capacidade produtivo, esse investimento ele tem a conta um pouquinho contrária. Então, é só possível produzir em alta escala produtiva e resíduos específicos de tamanho quando você tem realmente uma planta completa de trituração, correto? Aqui, então, como estava falando, a gente faz a caracterização do resíduo de entrada e identifica aqui qual que é o melhor equipamento para fazer esse processamento e qual que é a granulometria final que o cliente requer. Aqui eu vou falar de alguns modelos de trituradores que a Lindner possui. Nesse caso em específico seria o triturador Jupiter, tá? Ele é um triturador monoeixo e também um equipamento muito versátil. Numa primeira fase, o cliente pode trabalhar com esse equipamento no único passo, produzindo um combustível final de 50 milímetros, correto? Porém, se o cliente tem o objetivo de ter uma planta maior no futuro, de alta capacidade produtiva, eu substituindo apenas o conjunto aqui de peneiras dele, eu posso transformar ele num pré-triturador. Então, ele pode, por exemplo, no modelo maior 3.200, sair de uma capacidade de 10 a 14 toneladas por hora, dependendo da densidade, e produzir até 30 toneladas por hora. E eu jogo todo esse material pré-triturado para a minha linha posterior, nos meus granuladores secundários e produzir o restante. Então, assim, eu consigo automaticamente trabalhar numa capacidade produtiva alta. Tá? Além do mais, esse equipamento aqui ele é dotado de um sistema de transmissão por polia e correia. Dentro do cenário de equipamentos, é o melhor equipamento para que você possa produzir e triturar em alta carga de horários, tá? Porque eu tenho um sistema simples e automaticamente mais barato no sentido quando eu comparo de equipamentos que são acionados por redutor planetário. Então, quando tenho esse equipamento aqui, eu posso trabalhar 24 horas por dia com custo baixo de produção e uma eficiência energética também mais baixa, tá? Algumas tecnologias que ele possui é a embreagem de segurança. Então, em caso de resíduo não triturável, de ferrosos, ele tem um sistema que detecta isso e para o rotor, para você verificar o que aconteceu e não ter danos maiores no equipamento. É um equipamento de baixa rotação também, que ele atua, com variador de frequência que eu posso diminuir, eu posso aumentar. Resíduo bom, aumento a velocidade e trituro mais. Resíduo um pouco mais complicado, diminui a velocidade e tritura com um pouco mais de cuidado, né? Unidade de corte, empurrador hidráulico, essa função aqui ela é muito importante porque garante com que o resíduo esteja sempre próximo à câmara de trituração, né? Tem alguns resíduos que em triturador 2 eixos ou outros ele fica, que a gente fala, sambando em cima e não tritura. Aqui eu garanto que esse resíduo esteja próximo e eu tenho uma ação efetiva do meu sistema de corte. Aqui está uma imagem do conjunto de corte. O Jupiter possui 3 modelos, 1800, 2200 e 3200, que é o comprimento total do eixo. Conforme o modelo e o tamanho, aumenta a quantidade de peças no rotor que vai para corte e automaticamente as produções também vai aumentando conforme cada modelo. Tá? Aqui uma imagem mais próxima do conjunto de corte. Então, basicamente, aqui estão as facas, elas são reutilizáveis dos 4 lados, conforme cada intervalo de operação que eu tenho. Então, eu posso utilizá-la dos 4 lados. A parte de contrafaca, que automaticamente são peças que vai passar bem rente ao rotor, para mim ter uma eficiência alta de produção e automaticamente também conseguir tirar uma melhor qualidade de produto final, tá? Que seria essa linha ajustável. Então, quando eu aproximo sempre faca de contrafaca, eu consigo ter alta eficiência produtiva e também, ao mesmo tempo, a qualidade final do material. Aqui eu quero falar um pouquinho do modelo Polaris, tá? E a gente usa o termo aqui faz mais com menos. O que seria fazer mais com menos? Quando eu trabalho num equipamento que a rotação também ela vem a ser lenta, dependendo o número de rotações, o que pode acontecer? Conforme uma característica de resíduo um pouco de baixa densidade, eu acabo produzindo pouco. Eu tenho volume, mas tenho baixa tonelada produzida.
Então, o Polaris ele foi desenvolvido no conceito e uma fusão entre um triturador secundário e um triturador primário com o conceito de corte por cisalhamento para eu ter uma capacidade produtiva boa e automaticamente, mais uma vez eu repito, qualidade de material, que isso sim é importante, tá? Então, o Polaris foi uma máquina projetada para isso e atualmente é a máquina mais vendida do mundo no processo One Step, né, que é o processo de trituração único passo em materiais como resíduo sólido urbano, resíduos plásticos, que são materiais de baixa densidade. Então, esse equipamento ele é capaz de produzir um material no único passo de qualidade entre 30 e 50 milímetros e também em capacidade produtiva alta. Tá? Então, ali o baixo custo de tonelada produzido, eu posso utilizar da mesma forma, faca e contra-faca são as mesmas peças, então fica muito fácil para o operador fazer esse processo de manutenção. E o conceito dele é muito semelhante ao Júpiter, com todos os mesmos itens que eu tenho no demais. Okay. Aqui eu tenho um sistema de corte, tá? Que ele também... Aqui o sistema de corte, que é a imagem do triturador. Então, as facas ela vai preenchida ao longo do eixo, vai até 90 facas na versão maior. Então, com isso, eu consigo essa eficiência aí que eu venho falando para vocês. Aqui uma foto das facas também, né, do conceito de trituração. Eu só vou pedir para o menino da produção colocar o vídeo do Polaris, por favor, que aqui exemplifica, tá? Aqui tem uma imagem antes dele, enquanto ele organiza lá. Opa. Aqui. Só aguardando o vídeo. Baixar o volume só um pouquinho, a gente pode encurtar esse vídeo aqui também. Aqui o processo de trituração do resíduo bruto, saindo num produto final ali para produção de CDR. Aqui mostra o sistema de manutenção dele, rotor, porta abre para cima, então não preciso esvaziar o equipamento para mim fazer qualquer intervenção. E daqui a pouco ele vai passar alguns pontos principais desse equipamento em operação, que é toda a tecnologia desse equipamento. Então, como eu falei para vocês, um sistema de acionamento direto, polir e correia, e uma embreagem de segurança que ela identifica o material contaminante, geralmente acima de casa de polegadas, ela vai parar, não vai parar por qualquer coisinha, e esse sistema identifica. Empurrador hidráulico que aproxima material de faca e contra-faca, tá bom? Pode passar aí que a gente vai adiantando um pouquinho, amigão. Depois a gente pode compartilhar esses vídeos com os demais e aí fica fácil a identificação. Só continua os últimos 2 slides que daí a gente finaliza. O tempo é curto, bem apertado hoje. Tiraram 5 minutinhos. Aqui eu quero, para finalizar, são as maiores plantas de triagem a partir de RSU que foram instaladas no Brasil e que estão em operação. Isso foi um grande ganho, né, para o nosso mercado. Então, foi uma planta instalada na Multilixo, né, Flacipel, que é do grupo Multilixo, Ecopark, que está no estado do Pernambuco, e a Corpus, que está em Salto. Pode dar um enter que vai chegar no vídeo ali dessa planta em operação. Essas plantas, ambas as 3, trabalham com os trituradores da Lindner para a produção de CDR. Só dá um enter que tem um próximo vídeo ali, amigão. Esse daí. Tá, então aqui é um vídeo bem curtinho para vocês poderem também acompanhar essas plantas, conhecer e ver como que é o processo de blendagem e trituração de CDR. Então essa planta está localizada aqui em Guarulhos, recebe todo o resíduo da coleta seletiva, faz a separação dos recicláveis e o rejeito da linha produzido CDR. Aqui a planta do Ecopark Pernambuco,
O resíduo já é um resíduo urbano bruto, feita a separação de fração orgânica, aproveitado recicláveis e produzido CDR a partir do resíduo. Planta da Corpus, que está em Salto, São Paulo, também resíduo sólido urbano bruto, separação de fração orgânica, aproveitamento de recicláveis e produção de CDR. Nessa planta está instalado o modelo Polaris 2200. Isso foi um grande marco aqui para o nosso mercado brasileiro, plantas que até então somente na Europa a gente via. E também somos os responsáveis pela instalação da primeira planta de trituração, enfardamento e embalamento de CDR da América Latina, na empresa Proambi, que está localizada no Rio Grande do Sul. Então aqui está uma imagem da planta, diversos tipos de resíduos que são triturados, muito têxtil, muito calçadista, e essa planta também é um grande case de sucesso nosso dentro do mercado. E essa planta pode produzir tanto resíduo 50 milímetros quanto 25 para injeção direta no forno. Tivemos a oportunidade de levar diversos clientes, inclusive pessoas que estão aqui para conhecer essa planta, em operação. E aqui é o resultado final, depois do material triturado, o CDR prensado, onde a gente tem ganhos logísticos, porque a empresa está entre 500 e 600 quilômetros de distância da cimenteira e o custo logístico era muito alto. Então, o objetivo de implantação dessa linha de equipamentos foi para isso e também para poder armazenar. Dá um enter aqui. Falar um pouquinho, a Lindner também não tem todas as soluções, né, em determinados produtos, e a Zibert ela busca parceiras referência no mercado para que nós podemos compor uma linha, mas nunca esquecendo de qualidade e os equipamentos referência no setor. Então trabalhamos com a Extar, que é um fabricante italiano, trabalha com as peneiras de discos, que a gente chama, peneira com discos hexagonais e sistema anti-obstrução. Superfície de peneiramento, né, um equipamento compacto, manutenção 30 minutos por dia. Processo, o material ele é sacudido, né, para poder fazer o peneiramento. Baixo consumo energético, capacidade de 30 toneladas por hora e o equipamento pode ser ajustável à granulometria. 20% para mais ou para menos. Pode passar. Aqui a gente também é parceiro da Vesteira, fabricante alemão, referência no setor, que é o separador de pesados. Função é eliminar pesados, protegendo o granulador. A sua tecnologia possibilita a classificação de leves, assim diferenciar diferentes tipos de CDR. E a tecnologia dos discos spreader, que ele faz a distribuição total do resíduo nas esteiras. Então facilita o processo de separação e pode ser aplicado também em linhas de triagem, onde facilita a leitura dos óticos em cada tipo de material. E a Vesteira possui um Technology Center, onde ela se compromete a fornecer ao cliente o equipamento que atinge os mesmos resultados obtidos com o material em seu centro tecnológico na Alemanha. Então esse é um parceiro nosso da Alemanha também. E para finalizar, a gente também, não pensando somente no processo produtivo, a nossa empresa pensa muito também na segurança dessa linha, porque a pergunta é, o resíduo, quando que pode acontecer alguma coisa, né? E quando eu falo isso é no caráter de segurança referente a incêndios, e não falta exemplos aí que já aconteceu. Então a gente tem uma parceria com a Fagos Grecon, né, que é uma empresa do setor que está representada aqui pelo nosso diretor Diogo. Todos podem tirar mais dúvida com ele, e a função desse sistema automaticamente é proteger a linha. Então ele compõe um sistema automatizado de detecção e controle de incêndios, diferentes níveis de alarme, certificado internacionalmente e atende todos os requisitos da ABNT e possibilidade de redução do valor do seguro industrial. E além disso possui uma equipe e uma filial no Brasil para todo o suporte de peças e serviço, porque o serviço de assistência técnica, como o próprio Maico falou, é muito importante. E nós, do Grupo Zibert, temos tudo isso, tá bom? Então, para finalizar minha apresentação, era isso, tá? Aqui está o nosso último slide, que são nossos clientes, alguns dos nossos principais clientes aqui no Brasil, empresas referências, que confiaram aí dos seus projetos em nossos equipamentos, né? E a gente se sente privilegiado em ser parceiros e a cada dia mais está fortalecendo esse elo que existe entre ambos e a cada dia está junto com vocês nesses novos desafios. Agradeço a todo mundo,
a atenção de todos. Sei que o tempo foi bastante curto, mas tenho certeza que de grande valia para que a gente possa compartilhar cada dia mais de nossas ações dentro do mercado de resíduos. Tá? Fica aqui o meu forte abraço, agradecimento e, mais uma vez, conte comigo para esse grande desafio que temos dentro desse setor de resíduos. E eu tenho certeza absoluta que, como cidadão brasileiro, não iremos desistir. Estaremos aqui empenhados em prol de um país muito melhor. Muito obrigado.